300 jogos, 22 gols, 34 assistências, 6 títulos do Campeonato Cearense, uma Série B do Campeonato Brasileiro, 2 participações em Copa Libertadores, 2 em Copa Sul-Americana, uma final da mesma. Estou falando de Guilherme Tinga, que a gente precisa reverenciar no dia de hoje. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. A gente está caminhando a marca de 7.000 inscritos, o que é motivo de muita felicidade. Pedir também que você já deixe o like para esse vídeo fortalecer, para aumentar a discussão. E, claro, falar agora sobre o lateral direito, zagueiro, talismã, como você quiser definir. Estou falando de Tinga, o dono da camisa 2 do Fortaleza. Existem várias formas da gente abordar a falar do Tinga. Primeiro que ele é o principal símbolo desse Fortaleza em ascensão desde 2018 para cá. Dos principais momentos da história do clube nos últimos, 15 anos, o Tinga só não está presente no acesso da Série C para a Série B. Naquele momento ele tinha saído do clube, passagens por Juventude e Bahia, antes de retornar em 2018 pelas mãos do Marcelo Paes, do presidente do clube, né? Que teve que convencer o Rogério Ceni de que o Tinga seria muito útil ao Fortaleza naquele ano. Só que falar do Tinga usando apenas os números e os títulos que são diversos pelo clube, acho que é pouco para a gente dimensionar o simbolismo que ele tem. Nessa ascensão do Fortaleza tiveram vários rostos importantes. A gente vai falar sempre da importância do Rogério Ceni para tirar o time da Série B, ganhar o título da segunda divisão nacional, conseguir fazer logo no primeiro ano uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, retomar essa autoestima, mudar a mentalidade do Fortaleza. Foi um cara importantíssimo no aspecto de forçar o Fortaleza a desenvolver a sua infraestrutura, né, cobrando sempre esse tipo de inovação. E é óbvio que a gente vai sempre falar muito do Juan Pablo Vojvoda também. Os resultados aumentaram, cresceram, se tornaram ainda mais impressionantes do time sob o comando do treinador argentino. Existem outros nomes de jogadores também que serão lembrados durante muito tempo. Se você for remeter à Série B de 19, não tem como não falar, por exemplo, do Gustavo, que fez 30 gols naquela temporada. Você vai a 2019 ainda também, o ano brilhante já em 2019, perdão, o ano brilhante do Oswaldo e do Edinho, naquela campanha que o time termina em 9º lugar. Você nunca jamais vai poder omitir falar de Felipe e Bruno Melo, 2 jogadores cearenses que foram muito importantes naquele momento. E vários outros personagens que foram conquistando os seus espaços e fazendo o Fortaleza conseguir conquistas importantes. Mas é impressionante como o Tinga sempre está muito presente nisso tudo. Desde lá de 2015, na primeira passagem, quando ele faz assistência para o gol do Cassiano do título estadual de 2015. Você vai a 2018, ele marca o primeiro gol do Fortaleza na volta à Série B, no jogo contra o Guarani. É peça importante para aquele título. Chega em 2019... meio sem querer, mas faz a assistência do gol do Wellington Paulista, que dá ao Fortaleza o primeiro Nordestão. E aí você vai galgando, né? Vai encontrando situações. Tinga marcou gol em final de Campeonato Cearense. Tinga marcou gol que ratificou a classificação do Fortaleza, a decisão da Copa Sul-Americana contra o Corinthians. Tinga marcou, por exemplo, um gol que na súmula não é dele, mas na vitória nessa Sul-Americana sobre o São Lourenço, uma bola que acabou na súmula sendo um gol contra do goleiro do time argentino, mas uma jogada, uma bola aérea que ele marca. Então tem muito episódio, muito caso de um cara que é iluminado, né? Que as coisas acontecem com ele. Só que transformar isso só na questão de iluminado, talvez a gente diminua um pouco da qualidade do Tinga como jogador. O Tinga não é nenhum super craque. Houve momentos no Fortaleza, por exemplo, na boa campanha do Brasileiro de 19, para quem não lembra, o Rogério Ceni fazia literalmente um revezamento entre Gabriel Dias e Tinga. Jogava um, jogava o outro. Ele fazia isso nas 2 laterais, né? Carlinhos e Bruno Melo de um lado, Tinga e Gabriel Dias do outro. Depois ele se torna zagueiro das mãos do Juan Pablo Vojvoda naquele 3-5-2 de 2021. O time jogava com a linha, ele jogava de 3 zagueiros. E ele tentando sempre se adaptar. Pode não ser um super craque, e esse ano houve a chance dele ir para o Cruzeiro, e muita gente reclamou que o Fortaleza renovou o contrato, achando que era apenas uma renovação de gratidão. E eu sempre achei que não, porque lateral direito é uma posição difícil. Você tem um cara que é um símbolo do clube, que aguenta o rojão e que tecnicamente ainda pode entregar. Nessa temporada mesmo, talvez o momento de maior instabilidade no Campeonato Brasileiro foi quando o Tinga ficou de fora, e que para remontar a equipe, já que o Dudu, que veio para ser concorrente do Tinga, veio para ter uma disputa
praticamente não conseguiu entregar isso. O melhor jogo do Dudu no Fortaleza foi justamente agora, recentemente, contra o Grêmio. Como o Vojvoda precisava mexer no time, trazer o Brits para jogar de lateral direito, trazer o Benevenuto para jogar no meio da zaga, mexer em 2 setores do time para conseguir recompor a ausência do Tinga, mostrava como o Tinga era importante. A ideia, por exemplo, dos gols é muito legal a gente observar como ele tem uma leitura interessante ali. Tem atacante que, por exemplo, não tem a noção de ocupação de espaço que o Tinga tem na grande área. De aparecer, por exemplo, agora mesmo contra o Vasco, um lance que a bola vai para fora, que ele aparece por dentro como muito jogador de meio de campo não tem a visão de aparecer. Cabeceou para fora, não foi gol, mas acontece. Então é interessante a gente valorizar as conquistas, entender o simbolismo. Eu já tenho repetido isso muitas vezes. O tamanho do Tinga para o Fortaleza só vai ser dimensionado com o distanciamento histórico, quando ele parar de jogar ou se um dia ele sair do clube. Mas é preciso também lembrar o quanto ele ainda é útil como jogador mesmo no dia a dia, para o funcionamento, como gosta de falar Juan Pablo Vojvoda, da equipe. Um cara que tem 28 anos, uma potência física e muita lenha para queimar e que merece ainda, porque às vezes, se o distanciamento histórico é que vai dar o tamanho dele, é legal também fazer referências a quem está construindo história. E no futebol dos contratos de 3 meses, o Tinga é simplesmente o 12º jogador mais longevo na Série A no mesmo clube, isso contando apenas o retorno dele em 2018. Isso é muito significativo, isso é muito importante, isso só aumenta o quanto ele é talvez o principal símbolo dessa ascensão do Fortaleza. Então não podia passar batido, mesmo com a derrota contra o Vasco, uma marca tão significativa como os 300 jogos do Tinga pelo Fortaleza, que precisa ser lembrado, ser reverenciado de uma certa forma. Quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal de novo. Quero que você use os comentários para falar qual o tamanho do Tinga para o Fortaleza, seja como jogador, seja nessa questão do símbolo. Dê sua opinião, fale o que é que você acha sobre Tinga. E se você não está inscrito, que você se inscreva, que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.